Fala galera, aqui é o Meninas da Gávea em pauta chegando, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia. No vídeo de hoje nós vamos arrematar aí os dois últimos jogos do Flamengo, no caso contra o Real Brasília, 4-0, e o 2-1 em cima do Fluminense, que foi o último jogo dessa sexta-feira, 16 de maio. Ambos os jogos ocorreram no estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro. Vamos lá? Bom galera, antes de mais nada eu gostaria de me desculpar pela ausência do vídeo pós-jogo contra a equipe do Real Brasília. A gente gostaria de lembrar que nós dividimos a nossa atenção do canal com as nossas responsabilidades do dia a dia. Nós não dependemos do canal Meninas da Gávea em pauta para viver, então muitas vezes isso acaba conflitando. A gente sabe que a falta de assiduidade no conteúdo prejudica, porque é importante que vocês tenham cada vez mais a gente como uma referência de conteúdo sobre as rubro-negras, mas às vezes isso vai acontecer, o algoritmo também acaba não entregando tanto, mas a gente pede essa paciência, quem sabe conforme a gente for crescendo a gente vai aqui dependendo mais do nosso conteúdo. Mas vamos falar dos jogos? Foram dois jogos contra adversárias bem diferentes. A equipe do Real Brasília é um time que se defendeu bem mais, montou um bloco baixo no setor defensivo. Já o Fluminense, uma equipe que pressionou alto, uma marcação individual, um time raçudo, cascudo, que explora bastante os cruzamentos para dentro da área das suas equipes adversárias. Então o Flamengo teve que encarar esses dois desafios, mas se impôs muito bem, mostrou a diferença técnica que tem contra essas duas equipes e consolida o seu crescimento dentro do Campeonato Brasileiro. Essa sequência onde a gente vê o amadurecimento do jogo coletivo do Flamengo sob a batuta da Rosana, demonstra também um crescimento individual das jogadoras. Mas não só daquelas jogadoras das quais a gente já espera alguma coisa, como a Cris, a Gláucia, a Fernanda, a Ju Ferreira, a Jucinara, que são essas jogadoras que têm uma qualidade diferente, a experiência, mas de quase todas as jogadoras do Flamengo a gente começa a observar um crescimento dessa questão individual. As jogadoras vão começando a esbanjar um pouco mais a sua qualidade, como é o caso da Mona Lisa no lado direito, muito consistente para defender, para apoiar. A consolidação da nossa dupla de zaga, a Flávia Mota e a Agostina. E aí eu tenho que dar a mão à palmatória para a Agostina, porque ela sempre me passou um pouco de insegurança. Mas certamente essa insegurança que a Agostina tinha vinha de um grupo inseguro, de um coletivo inseguro. O time do Flamengo era uma equipe que no início do campeonato tinha mais a bola que as adversárias, mas era pouco criativo, se desfazia com facilidade e na recomposição defensiva sofria demais. É muito diferente do que a gente vê agora, uma equipe com mais confiança, e a Agostina, ela é símbolo desse crescimento coletivo que influencia o crescimento individual das nossas jogadoras, e mesmo quem entra no time entra muito bem. É o próprio caso da Chay, que foi titular nesses últimos dois jogos. Eu acredito que a Rosana está fazendo aí um controle de carga na Jucinara. A Chay foi muito bem, foi séria no seu jogo, como nesses últimos dois jogos que ela participou. Então quem entra também entra muito bem concentrado, consegue desenvolver bem o seu jogo. Então é o momento onde as individualidades das jogadoras começam a aparecer bem mais, porque o coletivo da equipe está bem forte, está bem sólido. Contra a equipe do Real Brasília, o time do Flamengo cumpriu o seu papel. Eu acho muito importante a gente respeitar um pouco o time do Real Brasília, porque é uma equipe que, mesmo com as diferenças de orçamento que existe das outras equipes com relação à equipe do Real, é um time que vai conseguindo se manter na Série A do Brasileiro. E nessa temporada a gente vê que a briga pelo rebaixamento está mesmo no colo do 3B Amazonas e do time do Sport. O Real Brasília, mesmo contra as grandes equipes do campeonato, sofre ali, mas
está distante da zona, ao que tudo indica, vai seguir na Série A por mais um ano. Então é algo que a gente precisa realmente respeitar dessa equipe. E o Flamengo respeitou, foi a campo e conquistou um grande resultado. O primeiro gol do Flamengo sai aos 24 minutos, num passe da Jenny para a Cris. Ela abre a porteira, está vivendo uma fase, ela é artilheira, né? Mas em meio a todo aquele caos que o time tinha, ela ainda conseguia tirar alguns coelhos da cartola, e com o time se acertando, a Cris vira muito mais artilheira. Então a Jenny faz o passe para ela, ela completa, abre o placar da equipe. O segundo gol surge de uma jogada individual da Fernanda. A Fernanda domina a bola, entra na área, passa pelas zagueiras, chuta forte, a bola desvia da defensora do Real Brasília, a bola encobre a goleira, e aí o Flamengo faz o segundo gol. Já no segundo tempo, o terceiro gol sai dos pés da Louvain. Ela tinha acabado de entrar, uma outra joia da nossa base. A Louvain é uma meia-campista excelente, com uma marcação forte e uma lucidez também para selecionar passes. Eu gosto muito do jogo da Louvain e espero que ela possa crescer e se desenvolver no Flamengo. Então, após uma cobrança de falta para a área, a bola é rebatida e ali um pouco antes da meia-lua, a Louvain pega um belo chute, a bola vai no ângulo esquerdo da goleira do Real Brasília, o Flamengo faz o terceiro. E aí, para fechar o jogo, ela que abriu a porteira, ela fecha a porteira, a mamãe Cris, recebendo um cruzamento da Vitória Almeida, que entrou no decorrer da segunda etapa. A bola acha a Cris dentro da área, ela domina, fuzila a bola para o fundo da rede e aí fecha a conta 4-0 Flamengo, uma exibição para ganhar moral, para ganhar confiança, porque o próximo jogo seria um clássico contra o Fluminense. E aí, como eu disse, o jogo contra o Fluminense foi bem diferente. O Fluminense tentou jogar contra o Flamengo, marcando forte, marcando alto, cruzamentos sempre muito perigosos, seja de bola parada ou com a bola rolando, mas o Flamengo conseguiu sair dessa marcação, o Flamengo sempre tocando curto, se aproximando. A Ju Ferreira e a Fernanda sempre muito importantes para essa saída de bola da equipe, para esse deslocamento que confundia a marcação do Fluminense. Tanto que aos 11 minutos, o primeiro gol do Flamengo vai surgir justamente de um lançamento primoroso da Ju Ferreira para a Fernanda do lado direito do ataque. A Fernanda domina, cruza muito bem, a Cris desvia a bola num gesto acrobático e faz o primeiro gol do Flamengo. Um gol que poderia colocar o Flamengo de vez no jogo. A diferença técnica da equipe do Flamengo para o time do Fluminense, ela existe. Mas o Fluminense é um time que compensa essas deficiências técnicas contra times como o Flamengo na base da entrega, da garra, da marcação, da raça. E o Flamengo acabou relaxando, aceitando essa marcação, e num desses cruzamentos perigosos do Fluminense, principalmente esse cruzamento em diagonal, que é um dos cruzamentos mais difíceis para linhas defensivas poderem cortar, a bola acha a jogadora Lelê, que empata o jogo para a equipe do Fluminense. O Flamengo tentava atrair o Fluminense para o seu campo para tentar explorar as costas, sair em velocidade, e o time conseguiu fazer isso muito bem de certa forma, mas chegou num determinado momento que a equipe mais se desfazia da bola do que necessariamente fazia um lançamento ou um passe infiltrado. A marcação do Fluminense realmente impedia essa saída do Flamengo para o jogo, até que a Rosana muda a formação da equipe para um 3-4-3, onde o Flamengo consegue reter a bola melhor e volta a aparecer um pouco mais no ataque com qualidade. Mas o primeiro tempo vai terminar 1-1 mesmo. A segunda etapa, a gente vai ter um jogo bem abaixo tecnicamente. O Flamengo continuava tentando acelerar as jogadas, alongando muito a bola, ficou um time muito espaçado. Era um jogo que pedia paciência, era um jogo que pedia um pouco mais de cadência e o Flamengo só conseguia acelerar. E aí, para você superar a marcação forte como essa que a equipe do Fluminense faz, era necessário ter essa capacidade de colocar um pouco mais a bola no chão, tentar sair com um pouco mais de paciência, sem ficar dando esses lançamentos, muito longos para frente. Então o time sentiu essa dificuldade na segunda etapa,
A partir dos 26 minutos, o Fluminense começa a desistir um pouco do jogo, não sei se por conta do cansaço, porque para exercer esse tipo de jogo físico que o Fluminense faz, isso demanda muito da capacidade física dos jogadores, então acho que o Fluminense começou a desistir um pouco, enxergou o empate como uma boa ideia, então o jogo perdeu muito em qualidade ao longo da segunda etapa. Até que aos 37 minutos, quando o Flamengo volta a trocar passes com calma, com qualidade, a bola vai achar a Laisa do lado direito do campo, a Laisa que entrou no decorrer da segunda etapa no lugar da Mariana Fernandes. Ela recebe a bola, ludibria as defensoras do Fluminense, vai à linha de fundo, cruza na cabeça da Fernanda e ela faz o segundo gol. O Flamengo volta à frente do placar. Uma grande partida da Fernanda, o segundo gol daquela que eu considero ter sido a melhor jogadora da partida, que foi a Fernanda. Ela dá o passe para o primeiro e faz o segundo de cabeça contra as tricolores, e é um resultado que sacramenta a vitória do Flamengo. A qualidade técnica do Flamengo supera a raça, a entrega e o jogo físico do Fluminense. E aí algumas informações importantes. Com esses gols que a Cristiane fez nos últimos jogos, ela está forte na briga pela artilharia do campeonato. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ela está na segunda colocação da briga da artilharia, atrás da Amanda Gutierrez do Palmeiras. E o time do Flamengo é o terceiro melhor ataque do Brasileirão, atrás. O Flamengo está com 23 gols, atrás do Palmeiras, que é o segundo melhor ataque, e do Corinthians, que é o primeiro. Eu não vou entrar no mérito das declarações da Cris após o jogo sobre a organização do Campeonato Brasileiro, porque eu fiz um vídeo falando sobre essa questão da organização do Campeonato Brasileiro, comparando com o Campeonato Paulista que acabou de começar. Então quem quiser, confere lá esse vídeo que eu fiz. Mas é uma fala muito importante que ela fez na saída do jogo. Então fica aqui esse destaque. E é isso, pessoal. O Flamengo consolida a sua subida. Agora é hora de pensar em voos cada vez maiores. Acho que é momento de aproveitar esse crescimento individual da equipe para fazer com que esse time evolua ainda mais. Eu acho que a gente pode começar a exigir um pouco mais da equipe do Flamengo. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e fortaleça o canal Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia.